Olá, tudo bem? Meu nome é Tássia Costa e na aula de hoje eu vou fazer uma pergunta. Você já parou para pensar nos campos de atuação de um pedagogo após a formação? Já percebeu como essa atuação vai além da escola? Este é o tema desta aula e você vai ver como a pedagogia é um campo de conhecimento versátil que se expande para diferentes espaços sociais e profissionais. Mesmo no ambiente escolar, a pedagogia não se limita à sala de aula tradicional. Pedagogos podem atuar na organização do trabalho pedagógico, na formação de professores, no acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e em diversas outras áreas. Hoje em dia, são muitos os campos de atuação do pedagogo. Então, ele pode atuar na escola como professor, né? Pode, às vezes, trabalhar na própria escola, mas em trabalhos um pouco diferenciados, como, por exemplo, nas salas de leitura, ou na coordenação pedagógica, ou na orientação educacional, ou na direção escolar. Então, dentro da escola já são muitas as possibilidades de trabalho. Como pudemos ver na entrevista à equipe da Univesp TV, a professora e educadora Silvia Colello também ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo pedagogo. Minha opção pela pedagogia é uma opção de compromisso político. É acreditar que não existe uma sociedade democrática sem um programa de educação forte. Eu acredito que a educação é o caminho, é a porta aberta para a gente resolver uma porção de problemas que a gente tem aí. O pedagogo é aquele que tem o compromisso de conduzir as pessoas da onde elas estão para onde elas deveriam prosseguir. O pedagogo na Grécia Antiga era aquela pessoa, eventualmente até um escravo da família, que levava a criança da casa dos pais à casa do mestre. Metaforicamente, a ideia do pedagogo é a ideia de conduzir, de levar. Então, o pedagogo é aquele que se engaja na vida, se compromete com o sujeito e tem esse propósito de conduzir do lugar onde ele está para o lugar onde ele deve prosseguir a sua vida. É isso! Formar cidadãos é um dos principais objetivos de qualquer sistema educacional. E o papel desempenhado por pedagogos, professores, educadores em todo esse processo é fundamental. E eu destaco ainda a importância das práticas educativas bem elaboradas, que vão além de conteúdos acadêmicos. Elas ensinam também valores éticos e morais. Mas e fora do ambiente escolar? De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia, a atuação do pedagogo abrange tanto o contexto escolar quanto diferentes espaços educativos não escolares, reforçando o caráter amplo e multifacetado da profissão. Mas que espaços não escolares são esses? Que atividades ele pode exercer? Vamos ver alguns exemplos? Começamos pelo setor corporativo. Nas empresas, o pedagogo contribui com a gestão de pessoas e processos de formação continuada, organiza treinamentos, promove estratégias de aprendizagem corporativa e fortalece a cultura organizacional. No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer estágio em vários lugares. E um deles era uma grande empresa, uma indústria muito grande, e lá eu comecei a desempenhar outras funções que não só recrutamento e seleção, que não só treinamento e desenvolvimento, como recrutamento e seleção, trabalhei com sucessão, com remuneração, enfim, todos os subsistemas de RH. E aí eu fui aprendendo a viver essas outras realidades. Eu fui business partner por 11 anos. Em 2018 eu tive a oportunidade de vir trabalhar na área corporativa ainda dessa empresa, para ser a responsável global pela área, pelos programas de liderança. E aí tive a oportunidade de, então, virar ao lado, como a gente diz, né? Eu deixei de ser a cliente e passei a vir trabalhar aqui como consultora, trabalhando com organizações que, muitas delas parecidas, inclusive com as que eu vivi. E acho que o que me fez continuar e pensar que a área empresarial era o meu lugar de fato, foi justamente esse contato com as pessoas e poder perceber a contribuição para o desenvolvimento dos líderes, das equipes. Isso acho que foi o que mais me conectou.
Como você pode observar, a pedagogia empresarial ajuda a alinhar os objetivos da empresa com o desenvolvimento humano, criando ambientes que acolhem a diversidade e promovem a educação corporativa contínua. A educação aplicada ao mundo do trabalho. Em hospitais, o pedagogo atua com crianças e adolescentes em tratamento, garantindo o direito à educação, mesmo em situações de internação. Ele cria projetos pedagógicos adaptados e promove atividades que favorecem o bem-estar. Fui cumprir a licença de uma professora no ensino regular, uma sala de terceiro ano do Fundamental 1, uma escola municipal. Não me avisaram nada, que eu teria uma surpresinha na licença dessa professora. Quando eu fui receber essa turma no pátio para direcioná-la até a sala, chegou uma criança com uma máscara, sem o cabelo, e eu olhei e falei, nossa, né, por quê? Ninguém me falou nada. Eu achei, já me chamou a atenção. Então eu direcionei a turma até a sala, chegando lá ele correu para debaixo da mesa e já ficou ali quietinho, e eu falei, o que eu faço agora? Quer saber de uma coisa? Vou fazer uma roda de conversa. Todo mundo afasta as cadeiras, as mesas, senta em roda e a gente vai conversar um pouquinho, né? Quem aqui tem medo de hospital? Quem aqui já ficou internado? Quem aqui tem medo de injeção? E aí eles vieram trazendo as vivências deles, né? Quem já tinha ficado internado, quem toma remédio. E ele foi ouvindo aquilo atentamente, aí ele saiu debaixo da mesa depois de um tempo e falou assim, eu posso sentar no seu colo? Eu falei, pode. Aí ele falou, agora eu vou contar a minha experiência. E aí ele falou assim, eu estava fazendo tratamento de câncer, eu tive leucemia. E aí ele trouxe toda a vivência dele, que foi no GRAAC, e ele falou por que ele tinha perdido o cabelo, por que ele estava usando máscara, como que foi os meses dele internado. Depois que ele terminou de relatar tudo, aí eu pedi que todos, né, abraçassem, né, que a gente acolhesse ele naquele primeiro dia de retorno dele na escola. E depois que todo mundo foi embora, aí quem desabou a chorar fui eu. Vieram 1000 perguntas na cabeça. Mas aí também veio uma pergunta que foi, como eu posso dizer, o que direcionou a minha vida profissional. Porque eu pensei, tá, e esse tempo que ele ficou todo em tratamento de saúde? Como que ficou em relação à escola? Eu cheguei na faculdade com um tema de TCC em andamento, cancelei tudo, pedi outra orientadora. Mudei o tema do TCC junto com o grupo que abraçou e defendemos. E aí eu saí da pedagogia formada, já com foco para trabalhar dentro de hospital. Como relatou a pedagoga, o hospital não pode ser um espaço de interrupção da aprendizagem, mas de continuidade e acolhimento. E é importante destacar também que a pedagogia hospitalar é marcada pela interdisciplinaridade, porque integra o conhecimento de diversas áreas da pedagogia, terapia ocupacional, medicina e psicologia. A ação conjunta é determinante para o aluno. Temos mais exemplos. Na pedagogia social, o trabalho se volta para comunidades, ONGs e projetos sociais. O pedagogo atua em programas de inclusão e cidadania e desenvolvimento comunitário. O pedagogo é o mediador de saberes que ajuda a transformar realidades por meio da educação, influenciando também na inclusão. Conheça agora outros projetos educativos inovadores onde o pedagogo pode trabalhar. O pedagogo ele é central nesse tipo de projeto que queira ser educativo, isso não tem dúvida. Eu, como produtor, eu tenho que escolher quem vai dirigir, quem vai escrever. Eu tenho que escolher o pedagogo certo, sabe? Para aquele projeto, eu acho que o pedagogo tem que ter uma formação assim, assado, porque é uma pessoa da parte da equipe artística e técnica muito importante. Bem, eu vou começar a ler. E por que ainda não começou? Porque ainda não comecei. O profissional da educação que trabalha na TV e no rádio, né, ele é um campo muito diversificado e é justamente o encontro da educação com a comunicação. Eu comecei a trabalhar aqui na TV Cultura com projetos educativos, entre aspas, né? A gente sempre chama pedagogos para ajudar. E você, já leu muitos livros?
No Castelo Rá-Tim-Bum, a gente teve uma equipe grande, coordenada pela educadora Zélia Cavalcante, que nos deu muita liberdade, foi muito interessante a maneira como ela conduziu. Antes da gente fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura tinha feito o Rá-Tim-Bum. E quando o Rá-Tim-Bum foi feito, também ainda havia essa demanda no Brasil para esse tipo de conteúdo. Então, o primeiro Rá-Tim-Bum, ele foi feito com esse conteúdo. Quando a gente foi fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, a alfabetização no Brasil já tinha avançado e não havia mais tanta necessidade desse tipo de conteúdo. Então, a gente teve no Castelo Rá-Tim-Bum maior liberdade no sentido de... a gente teve liberdade de escolher outros conteúdos mais lúdicos, mais ligados a comportamento, à cidadania, a artes, à música. E então o cardápio pedagógico, como a gente chama, a gente recebeu da equipe da Zélia Cavalcante uma bíblia pedagógica para trabalhar. Mas eram os temas que a gente deveria ir tratando durante o programa. E era muito amplo o espectro de conteúdos pedagógicos. Eu acho que o pedagogo é aquele que vai fazer a mediação entre um conteúdo e um dado veículo de informação, ajustando ao perfil. Aliás, né, o desafio da educação é ajustar o processo de ensino ao processo de aprendizagem. E isso o pedagogo vai fazer em qualquer situação. A língua é meio e meta. É meta porque a gente de fato quer que os alunos aprendam a ler e escrever. Mas ela é meio, porque aprendendo a ler e escrever, quantas outras coisas que esses alunos podem aprender. Alô? Tem uma coisa interessante que eu tenho reparado, a orientação pedagógica dos projetos infantis na história da televisão mundial, na verdade, está muito ligado ao momento dos programas, que os programas são produzidos. Isso determina os objetivos. Então, por exemplo, quando o Vila Sésamo foi criado nos Estados Unidos nos anos 60, havia uma demanda muito grande nas escolas públicas americanas de um apoio para os conteúdos básicos, como a alfabetização e os conteúdos básicos de matemática. Então, a Vila Sésamo foi criada para ajudar com esses conteúdos específicos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Quando a Vila Sésamo veio para o Brasil também tinha essa demanda, também tinham problemas de alfabetização com as crianças pequenas, com falta de escola e tudo. Aqui a Vila Sésamo também tocou nesse assunto, quer dizer, o conteúdo era bem focado para esse, vamos dizer, os conceitos básicos de linguagem, matemática, ciência e tal. Seja na escola, na empresa, no hospital, em projetos sociais ou de comunicação, o pedagogo é um profissional que transita por diferentes contextos, sempre com o objetivo de promover a aprendizagem, cidadania e transformação. A pedagogia é múltipla e sua atuação reflete a diversidade da sociedade. Até a próxima aula.